Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como é que a gente muda a nossa frequência para a gente atrair as coisas que a gente quer, né? O vídeo é sobre lei da atração e como mudar a nossa frequência. Por quê? O que que acontece? Às vezes a gente tá numa determinada vibração, numa determinada frequência, e como é que a gente sabe, Mel, como é que tá a minha vibração? A gente já falou sobre isso, através das nossas emoções. Se eu te perguntar como é que você tá se sentindo agora, você vai me dizer, ai, Mel, eu tô me sentindo positiva, ou não estou me sentindo tão positiva assim, estou me sentindo feliz, estou me sentindo triste, estou me sentindo preocupada, enfim, você vai conseguir me dizer como é que você está se sentindo. Então, são as suas emoções que vão dizer como é que você está vibrando para o universo, tá? Mas a gente vai falar sobre como que a gente vai atingir aquilo que a gente quer através da nossa frequência, através da nossa vibração. O que que acontece? Às vezes a gente tem uma amiga, por exemplo, que está vibrando numa determinada frequência super altíssima, super positiva para atrair aquilo que ela quer, e você está vibrando numa frequência baixa, sei lá, você está muito triste, ou você está deprimida, aconteceu uma coisa com você, que você está num momento, num estado de muita tristeza. Então, como é que você vai passar de um estado de muita tristeza para um estado de muita felicidade? Não adianta só a sua amiga dizer, ô, gente, você tem que vibrar positivo. Rapaz, começa a ver tudo pelo outro ângulo. Começa a vibrar positivamente. Ela tá certa, ela tá super certa. O que é verdade, você tem que vibrar mais positivo. Porém, você não vai conseguir pular de um estado onde você está deprimido, super triste, para um estado onde você automaticamente vai ficar super feliz. Então, o que é que você vai fazer? Você vai buscar o estado mais próximo, que é um nível, digamos assim, superior ao estado que você tá. E você tem que se parabenizar por isso e enxergar esse caminhar. O importante é você entender que eu vou até dividir uma escala super legal que eu vi no livro e eu vou dividir com vocês num próximo vídeo, mostrando uma escala de sentimentos que você está subindo na escala de sentimentos e às vezes você não está percebendo e você não está valorizando também. Então, se você não consegue pular de um estado super depressivo, triste, etc e tal, para um estado de super positividade, tudo bem. É muito difícil isso acontecer. Então é isso que eu quero te dizer. Eu quero que você fique confortável em entender que às vezes você sair de um estado de tristeza e começar a ficar com raiva de uma situação, o que está acontecendo? Você está colocando para fora uma raiva, que é um sentimento que é melhor do que um estado de super tristeza, super depressão. Então, você subiu na escala de sentimentos, digamos assim. E às vezes as pessoas não estão nem percebendo, estão dizendo, ai, você só fica reclamando, ai, você só fica não sei o quê, mas não. Você tem que entender que, poxa, você deu um salto, agora você está num estado diferente do estado que você estava. Então, vamos imaginar como se fosse uma escala, eu vou dividir essa escala com vocês depois, que é uma escala que eu vi no livro. Não é assim essa matemática toda perfeita, mas é interessante da gente começar a perceber e observar que alguns sentimentos são importantes para a gente subir numa escala e chegar até onde a gente quer. E que a gente parabenize a gente também por esse processo, por esse caminhar. Porque não é fácil a gente simplesmente dar um salto para um estado de humor completamente diferente. Então, às vezes, o caminhar desse processo por exemplo, você está num estado depressivo, de muita tristeza, e aí você começa a ficar com raiva da situação, ou seja, você já está reagindo à situação de tristeza, de depressão, de uma forma diferente. Aí desse estado de raiva, você vai para um estado de, sei lá, de inveja de alguém que tem aquilo que você não tem, e aí parece um sentimento muito ruim, mas de repente você já subiu um pouco do que você estava. Eu estou comparando você a você mesmo, porque às vezes a gente fica só se comparando com as outras pessoas, mas a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo numa escala. Se a gente realmente está subindo e treinando o nosso cérebro, a nossa mente para cada vez vibrar mais positivamente. Então, poxa, que bom. Eu já saí daquele estado de depressão, tô num estado de raiva, tô desabafando as coisas que eu tô sentindo. Isso está sendo importante para mim, mas está me aliviando. Eu tô me sentindo melhor do que eu estava me sentindo antes. E aí, depois desse estado de raiva e tal, de repente você passa por um estado de um contentamento, não é aquele estado de super felicidade transbordando positividade, mas um estado de contentamento que para você foi um grande avanço. E aquela pessoa que está lá no estado de felicidade não tem essa ideia. As pessoas que às vezes estão ao nosso redor não têm essa ideia. Então, se você começa a ouvir, ai, você só fica reclamando, você só fica não sei o que, e você compra essa ideia e você não entende, não. Eu não só fico reclamando. Era muito triste, mas agora eu tô reclamando, mas agora eu tô passando por um estado de mais contentamento e eu tô subindo numa escala de emoções. Eu tô liberando algumas emoções, eu tô colocando algumas coisas para fora, eu tô subindo numa escala de emoções que tá me permitindo chegar cada vez mais próximo de emoções cada vez mais elevadas. E isso vai acontecendo. Então, por que eu queria dividir esse vídeo com você? Que algumas pessoas vão começar a ouvir sobre lei da atração, a falar sobre vibrar, e sempre vão achar que, tipo assim,
vão experimentar. Tem muita gente que acontece isso. Experimenta, eu comecei a vibrar, não deu certo, não atraí. Eu fiz não sei quantas vezes, não deu certo. E às vezes elas acham que é tipo de uma hora para outra, que as coisas vão começar a acontecer. Treinar a nossa mente, treinar o nosso cérebro para estar atento aos nossos pensamentos, a estar vigilante, para a gente estar cada vez mais conectado com coisas positivas não é fácil e é um processo. E cada vez você vai atingindo um pouquinho de acordo com onde você está, né? Digamos assim, eu posso estar num estado, você está num estado, fulana está em outro, minha mãe está em outro, meu pai está em outro, cada um está num momento. Então é difícil para o outro julgar. Então quando o outro vier julgar você, que você não está conseguindo pensar positivo, que você é isso, que você é aquilo, tenha um pouco de paciência com você. E o mesmo eu digo com as outras pessoas. Você olha para, sei lá, o seu marido, a sua amiga e fala, gente, essa menina não consegue pensar positivo. Que menina, viu? E de repente ela realmente não consegue ainda. Ela realmente está numa escala para conseguir alcançar coisas maiores. A gente tem que ter um pouco de paciência com a gente, um pouco de paciência com as outras pessoas e respeitar o caminhar de cada um. Porque cada um está numa caminhada diferente, está em momentos diferentes da vida, está vivendo situações que às vezes a gente não tem ideia do que aquela pessoa está vivendo, muita gente não divide aquilo que está vivendo. Às vezes a gente julga apenas pelo que a gente está vendo de fora. Então, a gente tem que ter um pouco mais de empatia, né? Um pouco mais de cuidado com as outras pessoas, um pouco mais de cuidado com a gente também. Entender que nessa escala a gente está, assim, avançando cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, para que a gente chegue no estado de cada vez mais positividade, cada vez mais amor, de cada vez mais paz, cada vez mais tranquilidade. Vão ter momentos que você vai se sentir triste, desanimado, né? Tudo vai, todo mundo passa por todas essas emoções, mas quanto mais você vai treinando o seu cérebro, a sua mente, né, a sua vida para estar cada vez mais conectado com frequências cada vez mais elevadas, mais difícil vai ser derrubar você da sua frequência e cada vez que você viver uma frequência que não é tão positiva assim, mais fácil vai ser você retornar, né, para o seu estado natural de luz, de amor, de paz, de vibrações cada vez mais positivas. Então, esse vídeo de hoje é para você que às vezes está sendo muito crítico com você, não tá tendo paciência com o seu caminhar. Então, tenha um pouco de paciência com o seu caminhar, tá bom? Um beijo muito grande. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não esquece de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever aqui no canal e de avaliar o vídeo para que eu saiba que você está gostando, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima.